Boa noite, meus amigos, torcedores do Arsenal. Tudo bem com vocês? Aqui no Rio, muito frio, aqui no Rio de Janeiro, frio demais, por isso estou de casaco, tá? Fazendo aí, sei lá, porque para aqui, pra gente, 20 graus já é frio, né? Para outras regiões aí que tem torcedores do Arsenal, não é tão frio. Mas pra gente aqui no Rio de Janeiro já é bastante frio. E ainda tá aquela chuva fininha, aquela chuvinha fininha que normalmente minha mãe costuma falar, né? Que é a famosa chuva de doença. Então, como é que vocês estão aí hoje? Fazer aquele pedido, né? Que é de praxe. Like no canal. Passamos dos 170, mas ainda precisamos de mais gente. Like no canal, compartilha, sininho para ver se está recebendo as notificações e chama os amigos. Sabe por quê? Agora temos um canal no WhatsApp. Temos aí um grupo no WhatsApp do Arsenal Brazuca que eu vou deixar na descrição desse canal, tá? Desse vídeo, na verdade, né? Não na descrição do canal, na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias dessa quarta-feira, dia 2 de julho. E hoje eu vi até uma coisa engraçada, né? Tava mexendo nas redes sociais. Deixa eu só voltar aqui para minha câmera cheia antes. Nas redes sociais, que hoje, dia 2 de julho de 2025, nós estamos mais perto de 2050 do que dos anos 2000. Por que eu falei isso? Não tenho a mínima ideia. Porém, eu vi e precisava compartilhar isso com vocês. Então vamos lá para as notícias de hoje. Falar um pouquinho de uma notícia que saiu hoje, importante, do Hand of Arsenal. Ele publicou hoje que, vocês estão vendo aí, né? Nosso goleiro Raya. Ele informou que pessoas influentes dentro do Real Madrid queriam o Raya. Eles entraram em contato com intermediários para avaliar a situação do jogador, né, do Arsenal. Só que eles receberam uma resposta muito comum agora dos jogadores do Arsenal. Um famoso não obrigado. Receberam um não obrigado de David Raya. Ele tem um relacionamento muito bom com o treinador de goleiros que também é espanhol, que é o Iñaki Canha, que também fez todo o meio campo ali, por mais que a gente esteja falando de goleiro, fez todo o meio de campo para trazer o Kepa para o Arsenal. O Canha teve muita influência na vinda do Kepa. O Kepa fala na entrevista dele que ele conversou com o Raya, que ele conversou com o Iñaki Canha antes de vir para o Arsenal. Então foram pessoas importantes. Fora que tem outros espanhóis ali, né? O Arteta com certeza ligou para ele, para falar com ele. Os outros espanhóis também, entendeu? O Havertz, que jogou com ele no Chelsea. Então, mas a gente percebe que o Arsenal é um clube hoje que podemos dizer que ele está blindado. Hoje os jogadores eles gostam de estar no Arsenal. Coisa que antigamente a gente não via. Recebia uma proposta, a gente já ficava com medo. E por isso que a gente tem alguns traidores aí durante esse percurso. Justamente porque o Arsenal não tinha poder de barganha. A gente não tinha poder de barganha. E hoje a gente escuta vários jogadores. A gente já falou aqui dos números 9 da vida, do Sesco, do Gyökeres, que estão dando preferências para o Arsenal. Isso não existia no passado. O jogo está virando. Então, às vezes, algumas pessoas ficam revoltadas
Ah, tem que contratar fulano, tem que contratar ciclano. Como a gente já falou mais de uma vez aqui, tudo exige uma negociação. E às vezes acontece isso que o Raya fez. O cara tá negociando com o Raya, não. Obrigado, quero ficar aqui no Arsenal. Então isso acontece muito. Então o Arsenal hoje atrai jogadores. Antigamente a gente estava repelindo jogadores. Hoje a gente atrai jogadores. E isso é muito importante. Que a gente, ao mesmo tempo que a gente atrai os melhores. A gente não está atraindo, a gente não é imã de jogador ruim hoje. A gente é imã de jogador bom. De jogadores que querem vir para o Arsenal. Que a gente chega no jogador, o jogador... Não, eu quero ir para o Arsenal. A gente tem um outro passo, que é o passo de negociação com os clubes. Mas com o jogador, a gente não está tendo nenhum tipo de barreira com os jogadores. E a mesma coisa com os jogadores que já estão dentro do elenco. A gente vê o Raya não querendo sair. A gente vê o Kivior não querendo sair. Que até um tempo atrás estava querendo sair. Agora já mudou o discurso. Já quer ficar. A gente vê o Gabriel Magalhães renovando. A gente vê o Lewis Kelly renovando. A gente vê... Minha gata tá miando, vocês vão escutar aí. A gente vê o Saka perto de renovar, a gente vê o Saliba perto de renovar, a gente vê o Nwaneri perto de renovar. Isso faz parte do que o clube está montando. Isso parte muito da diretoria, do diretor esportivo, da equipe técnica, do Arteta. Então isso é muito importante para a gente conseguir manter, não só contratar jogadores, mas o principal, manter os que já estão lá e que são bons. Isso é um ponto importante, precisa ser feita uma ressalva. E aqui a gente vai uma notícia que saiu ontem, né? E está se dando continuidade no dia de hoje, onde o David Ornstein ele diz que o Madueke é um jogador que o Arsenal procurou, tá? É um jogador que o Arsenal está de olho, está na lista do Arsenal. Então, se está na lista do Arsenal, existe a possibilidade de ser contratado. Então, não adianta as pessoas ficarem assim, pelo amor de Deus, não. Ele já está na lista. Ele já está na lista. Já fiz um breve resumo do que eu acho do Madueke, entendeu? No dia de ontem. Porém, o Arsenal vem buscando um reserva para o Saka, que foi aquilo que eu conversei com vocês ontem. Se a gente tem um jogador bom e que é meio que intocável numa posição, com certeza a gente vai ter dificuldade de contratar o reserva. Aí o pessoal fala, o Madueke é muito ruim. Beleza. Mas vai ser difícil contratar um jogador muito bom para ser reserva. Eu citei até o exemplo do menino que foi para o Real Madrid, que era do Bournemouth, eu sempre erro o nome dele. Ele sabia que ele ia ser reserva do Saliba e do Gabriel. E ele vai ser titular do Real Madrid. O que ele vai vir fazer no Arsenal? Não vai vir. Não vai vir. Então, não adianta. Por exemplo, o Mbemu, que era um cara que eu queria no Arsenal. Eu queria muito ele no Arsenal. Mas não tem como, ele não quer ser reserva. Ele sabe que ele vai para times que ele consegue ser titular. Então não adianta, podia trazer fulano, podia trazer ciclano. Mas tem que saber se fulano, beltrano ou ciclano, ele quer ser reserva do Saka. Não é só trazer. Você precisa saber se ele está disposto a ser reserva do Saka. Claro que o cara não vai chegar e vai falar assim, tu está disposto a ser reserva do Saka? Não é assim. Até porque o jogador não é bobo, ele sabe que ele vai ser reserva do Saka. Entendeu? Mas isso é um ponto importante. Então a gente vai descendo as prateleiras dos jogadores. Até a gente chegar no Madueke, que eu já falei, para mim ele não é um jogador ruim. Mas está longe de ser um jogador muito bom. Mas ele tem 23 anos. Pode evoluir. Pode evoluir. Ele tem 23 anos. Ele tem a idade do Martinelli. Na verdade, o Martinelli é mais velho que ele. Então, ele tem... Então, por que a gente avalia o Martinelli tendo possibilidades de melhorar e o Madueke não? Barão, mas ele já mostrou no Chelsea que ele não é tão bom. Não foi tudo que ele mostrou no Chelsea, não. Ele começou a temporada muito bem no Chelsea. E depois ele foi decaindo.
Então, ele não é um jogador de todo ruim, mas também está longe de ser um jogador muito bom. Mas ele pode alcançar esse muito bom. Esse é um ponto importante. E aí o Hornets tem ele completa, né? O Arsenal tem muito a oferecer nesse perfil, pois ele também pode jogar do outro lado. Então ele pode jogar também na ponta esquerda. Porém, eu falei para vocês no dia de ontem que parece que ele não tem interesse de jogar de ponta esquerda. Mas aí ele joga, tá? Isso é um ponto importante. Já é conhecido por muitos jogadores do Arsenal, até por ser inglês, né? Então ele já é conhecido por muitos jogadores do Arsenal. Ele mora em Londres e o Chelsea está aberto a negociá-lo. O Arsenal chegou até o staff do Madueke para entender, tá? Para entender ali como é que estão as coisas, mas não chegou no Chelsea. Porém, a informação que se foi divulgada não é nenhuma informação oficial, mas uma especulação, é que o Chelsea... Aí eu já acho doideira. Se foi isso aqui mesmo. Aí eu já acho doideira. Que o Chelsea quer mais de 45 milhões de libras por ele. Aí eu já descartava na hora. 45 milhões no reserva? Desculpa. Não dá. Aí eu já... Beleza. Claro que a gente está negociando com o jogador, a gente está só escutando. Entendeu? Porém, já é tipo, deixar uma interrogação ali nele. 45 milhões de libras é muito dinheiro. Entendeu? Entende? Se for isso aqui mesmo, é sair da negociação. No meu ponto de vista. De repente, o Arteta vê nele um jogador em potencial, que pode atrair, que pode trazer dinamismo no jogo do Arsenal e tal. Foi o que eu falei, gente. O Arsenal tem um time com várias pessoas de análise de dados, análise de performance, tudo. Eles conseguem ver coisas que a gente não consegue ver. A gente vê o que está na televisão. É isso que a gente vê. E a gente dá o nosso palpite aqui. De gostar, não gostar, aceito, não aceito. Mas os caras estão vendo além disso, do que a gente está vendo. É como se a gente estivesse olhando a olho nu e os caras estão no microscópio, olhando cada detalhe. Então, a gente tem que parar e olhar por ele. A gente tem que perceber que a gente está olhando pelo nosso ponto de vista. Mas tem alguém com o microscópio lá olhando cada detalhe. Beleza? Próxima etapa. Ele. Eberich Eze. O cara que eu quero no Arsenal. Já falei isso no vídeo passado. Falo hoje de novo. É o cara que eu quero no Arsenal. O dono do Crystal Palace, ele deu uma entrevista hoje falando sobre o Eze. Que ele esperava que o Eze fosse sair na janela passada. E aí eles iam entochar em quem viesse contratar o Eze. Só que não foi assim como ele esperava. E aí agora parece que rolou o interesse. Quer dizer, na verdade não rolou bem o interesse, né? Rolou uma oferta do Crystal Palace. Colocaram o Eze no mercado. Não sei o que aconteceu. Mas aparentemente... Só consertar a câmera aqui. Aparentemente o Crystal Palace botou o Eze no mercado. Porque o Crystal Palace chegou falando, ó, quem quiser o Eze é 60 milhões de libras mais 8 em add-ons. Eu não lembro do Arsenal ter chego no Eze e negociado a princípio, né? Pode ter consultado lá atrás alguma coisa. E aí depois dessa notícia começou a se especular muito no Arsenal atrás do Eze. Porque é um jogador, pô, tá disponível no mercado, tem que trazer. Tá disponível no mercado, tem que trazer. Então ele se diz surpreso por não ter tido nenhuma proposta pelo Eze na janela passada. E agora parece que só tiveram dois interesses, né? Não vou falar propostas porque o Arsenal não fez proposta por ele ainda.
Mas houveram dois interesses, o do Tottenham e o do Arsenal. Aparentemente, o que foi divulgado. E o Eze já disse que quer ir para o Arsenal. E aí, o que tudo indica, ele está muito disposto a ir para o Arsenal. Até porque é o clube dele de infância. É o clube dele, é o time que ele torce. E parece que o Arsenal, como sempre, e sendo bem sincero, gente, eu acho totalmente correto. O Arsenal vai barganhar esse valor. Ah, Barão, mas o Crystal Palace já está fazendo uma caridade aí de parcelar em 3 vezes de 20 milhões. Meu amigo, esse foi o preço deles. Tudo pode ser negociado. Eles jogam o preço lá no alto para você chorar e chegar no preço que eles querem. Então, eu jogaria os 50. 68 não, 50. E o que foi informado hoje, mais à tardezinha, quase no final do dia, é que o Crystal Palace está disposto a reduzir o preço do Eze. E não ser pela multa, né? Ah, Barão, mas na Inglaterra não tem multa. Nesse caso aqui, parece que no contrato do Eze tem. Nesse caso do Eze tem. Tem essa multa aí de 68 milhões. Mas parece que o Crystal Palace está disposto a aceitar menos. Agora, muito estranho, eu não vou entrar nessa seara, mas é muito estranha essa história do Eze. Só se ele pediu para sair do Crystal Palace. Porque o Crystal Palace está oferecendo ele, agora já falou que reduz o preço. Então tá muito esquisita essa história do Eze. Mas, independente do esquisito na história, eu quero o Eze no Arsenal. Como é que o Arteta vai colocar ele no elenco? Não tenho a mínima ideia. Não sei. Mas ele precisa vir para o Arsenal. Só esse ponto importante. E aqui temos ele, o esloveno, o cara que muita gente gosta, o cara que muita gente odeia, o cara que muita gente quer no Arsenal, o cara que muita gente não quer no Arsenal. Benjamin Sesko. O que temos de novidades no caso Sesko? Que ele é a opção número 1 do Arsenal, isso já é sabido de todos, e que o Arsenal quer, está lutando, né, na verdade, para contratar o Sesko. Mas aí tem dois entraves. Com o jogador já está acertado, tá, gente? Com o jogador já está mais do que acertado, tudo certinho e tal. Isso não é um problema para o Arsenal. O problema está sendo o Leipzig. E quais são os problemas? O primeiro, o Arsenal não quer pagar os 88 milhões, mais de 80 milhões que o Leipzig está pedindo pelo Sesko. Esse é o primeiro ponto. O Arsenal quer pagar no máximo 70 milhões de euros. Que o Arsenal avalia o Sesko nesse valor. Ah, Barão, mas quem tem que avaliar é o time qual que ele joga. Concordo. Mas o clube do outro lado tem que barganhar. E o Arsenal avalia o Sesko em 70 milhões de euros. E existe um outro problema, que para mim esse é o que dificulta mais as coisas. Que 83 milhões de euros, no fundo, ah, beleza, eu pago os 83 milhões de euros, mas tu vai me parcelar aí em 5 vezes. Vou te pagar em 5 vezes aí. E vou colocar umas metas, então, se isso aí já é com os add-ons, eu vou colocar umas metas lá em cima, porque, pô, 83 milhões de euros já tá caro pra caramba. No ponto de vista do Arsenal. Pra mim também tá. Também acho que tá caro. Mas enfim.
E o outro problema que está mais travando a negociação é que o Leipzig quer. Vou falar aqui para vocês baixinho. À vista. Então vocês concordam comigo que o Leipzig não quer vender. O Leipzig não quer vender. Porque se os caras querem à vista 83 milhões de euros, possível, os caras não querem vender. Os caras não querem vender o jogador. Entendeu? Os caras não querem vender. É isso que acontece. Para botar esse valor aí, e aí, um ponto importante é que o Sesco, ele não está falando nada. O empresário dele já falou que não vai criar briga com o Leipzig, entendeu? Não vai criar confusão. E se precisar ficar, ele fica. Tá? Então não adianta querer chegar um pouco em cima do jogador, falar, pô, você esforça aí uma saídazinha e tal, não sei o que, pra gente negociar, pede pro Leipzig. Não vai ter isso. De acordo com a entrevista do empresário dele. Não vai ter isso. Então, vamos aguardar. O Arsenal está cada vez ficando mais longe do Sesco. Não porque não quer, mas porque o Leipzig está dificultando a negociação. E aí é onde surge Ollie Watkins. Por quê? Vai dificultando as coisas em relação ao Sesco. O Gyökeres, hoje a gente não teve nenhum tipo de atualização sobre o caso. E aí o Arsenal conversa com o Watkins, com o empresário dele, com o staff. E o Arsenal, como aconteceu com a gente na temporada passada, o Arsenal não quer morrer abraçado sem ninguém. Porque a gente já falou aqui, o Arteta ficou puto com o Edu por ter entregue o Sterling no final da janela para ele. Então o Berta, naquela característica dele, que a gente já conversou aqui sobre isso, tá indo atrás de um monte de gente, meu amigo. Gyökeres, Sesco, Watkins, surgiu ali uma possível chegada no Ekitike, mas aí o Watkins está consolidado como nossa terceira opção. É ele a nossa terceira opção. Se a gente não conseguir o Gyökeres, se a gente não conseguir o Sesco, o Watkins é a nossa terceira opção. Se fala em 40 milhões de libras. De libras? De libras ou de euros? Eu acho muito caro no Watkins. Isso era o valor que o Aston Villa estava querendo nele no inverno. Pô. Então agora não pode ser o mesmo valor que queriam no inverno. Tem que ser menos, no meu ponto de vista. Então, o Arsenal se aproximou aí do Watkins e vamos ver no que vai dar isso aí. Vamos ver o que vai dar essa aproximação no Watkins. Eu gosto do Watkins, tá? Só que é aquilo, ele tá velho. Ele vai dar aí o quê? Mais umas 3 temporadas pra gente? 2. É isso. E aí a gente não pode gastar muito dinheiro nele, porque daqui a pouco a gente vai ter que contratar outro. Então não adianta a gente ficar gastando muito dinheiro em jogador que vai ter 2 anos de contrato, 3 anos de contrato no máximo. Eu acho que vai ser, se a gente contratar ele, vai ser 3 anos de contrato no máximo. Entendem? Mas, só para vocês ficarem sabendo, o Watkins é a nossa terceira opção. Uma vez eu postei no Twitter, logo assim que surgiu a possibilidade de vir o Watkins para o Arsenal e etc. E aí falaram assim, tomara que não, tomara que seja mentira. Não gosto dele. Tudo aquilo que a gente já viu, né? E eu respondi o seguinte: ele pode vir. Ele está no radar do Arsenal. Ele pode vir.
E agora está confirmado que ele é a terceira opção do Arsenal. Assim, como eu falo para vocês aqui, que o Madueke é uma opção para o Arsenal. Ah, não gosto, vou espernear, xinga o Arteta, xinga o Berta, xinga o Kroenke. Pode xingar, ele é uma opção para o Arsenal. E se ele é uma opção, é isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Se ele é uma opção, ele pode chegar. Isso que é importante vocês botarem na cabeça de vocês. Que ele pode chegar. Então, para depois não ficar chateado, já vai mapeando isso aí na cabeça de vocês, que ele pode chegar e tal. Para vocês não se frustrarem lá na frente. É isso que eu faço. Ah, Barão, mas pô, se for assim, cara, eu posso não gostar do jogador, mas eu não vou me frustrar se ele chegar, porque eu já estou esperando que ele possa chegar, porque ele já é uma opção. É diferente de eu querer. Eu querer é outra coisa. Porém, ele pode chegar. É isso. Chegamos na nossa zaga, onde estamos falando de Christian Mosquera, o espanhol aí do Valência. Hoje de manhã o Valência fez uma proposta de renovação pelo Mosquera. Ele falou, né, logo assim que surgiu a notícia do interesse do Arsenal nele, a proposta do Arsenal de 14 milhões de euros nele, que foi recusada pelo Valência. O Valência logo correu para tentar renovar com o Mosquera e o Mosquera disse que ele iria escutar a proposta do Valência. Porém, é aquele escutar não querendo escutar, né? É o famoso entrou por aqui, saiu por aqui. Ele já estava querendo vir para o Arsenal. O Arsenal já tinha chego nele. Não tinha especulação. O Arsenal já tinha chego. Então era muito difícil para o Valência conseguir renovar com ele. E o que aconteceu? Ele recusou. E aí, toda a mídia de Valência já publicou que ele já acertou os termos pessoais com o Arsenal e agora só falta o Arsenal fechar a negociação com o Valência. O Valência quer uns 20 milhões de euros. Totalmente fácil do Arsenal pagar isso. Então acredito que o Mosquera será jogador do Arsenal para a próxima temporada. É isso. Não deu para o Valência. O Valência deixou chegar muito perto. E não digo do Arsenal, não. Digo de clubes tops atrativos. Se o cara é um ativo seu, que você acha que ele é muito bom, você tem que renovar com ele muito rápido. Vocês lembram da história do Harry Kane? O Harry Kane, ele renovava com o Tottenham praticamente todo ano. Porque o Tottenham sabia que se chegasse um time top do mercado, o Harry Kane ia sair. Então o que eles faziam? Toda a temporada eles renovavam com o Harry Kane. Toda a temporada renovava. E é isso. E é isso. Então, Mosquera, digo aí, não vou dizer 100%, porque eu não gosto de cravar 100%. Para mim, 100% só tá quando a camisa tá vestida ali. O cara veste a camisa, né? Então, mas é 90% jogador do Arsenal. E aqui tem um ponto importante que foi debate no nosso grupo hoje, logo de manhã cedo, quando surgiu a informação de que o Liverpool recusou a proposta do Bayern de Munique pelo Luiz Dias. Mas o que tem a ver isso, Barão, com Martinelli, com Gordon, com Rodrigo? O Bayern está de olho no Martinelli. E aí, o Liverpool falou que o Luiz Dias não está à venda. Logo,
Se não está à venda, o recado foi dado. Não adianta vir com nenhuma proposta, ele não está à venda. E se ele não está à venda, beleza, obrigado, vou partir para o próximo. E o próximo é esse menino aqui que você está vendo no meio. Gabriel Martinelli. O Bayern já chegou a sondar o Gabriel Martinelli. O Martinelli quer ficar no Arsenal. Porém, o Arsenal, dependendo da proposta que vier, vende o Martinelli. Isso já está claro. E também veio uma notícia de que clubes da Arábia vão tentar contratar o Martinelli. Eu não acredito que o Martinelli vá sair para um clube da Arábia Saudita. Não acredito. Para mim é muito improvável mesmo. Para mim o Martinelli continua na Europa, ele tem vaga na Europa. E se o Bayern de Munique realmente quiser ele, para que ele vai para a Arábia Saudita? Meu? Vai para o Bayern de Munique. Entende? E aí o que tem a ver esses dois aqui do lado? Aí a gente tem uma história de que para o Arsenal conseguir contratar um desses dois caras, eu sempre falei do Gordon, né? Inclusive eu falei que eu gosto do Gordon. Para o Arsenal contratar o Rodrigo ou o Gordon, o Martinelli vai ser sacrificado. A gente precisa vender o Martinelli. E o David Ornstein falou isso. Ele diz, abre aspas, o Arsenal sempre quis reforçar a ponta esquerda, mas eles têm o Gabriel Martinelli lá. Se ele fosse embora, seria de se esperar que trouxesse um ponta esquerda de ponta. Se ele não for embora, acho que não. Vamos lá. Interpretar aqui a fala do David Ornstein. Esse primeiro parágrafo aqui, né? Porque tem uma outra informação aqui. Onde chega nesses dois aqui, nesses dois caras. Se vender o Martinelli, vem um desses dois caras aqui. Gordon ou Rodrigo. Se não vender o Martinelli, vem alguém. Mas não do calibre desses dois caras. Ah, Barão, mas o Gordon não é isso tudo. Eu acho o Gordon um cara muito bom. Não achava na época do Everton. Achava ele bom na época do Everton. Na época, agora, da era do Newcastle, para mim ele subiu o nível dele. E ele é garoto. Ele pode subir mais ainda. Gosto de ambos. Para mim, Barão, eu iria no Gordon. Eu tenho muito medo do Rodrigo. Não do jogador que ele é. Inclusive, a gente discutiu lá no nosso grupo do WhatsApp hoje. Que eu vou deixar aí, ó, na descrição do vídeo, para vocês entrarem lá. E muita gente tem o mesmo receio do que eu. Eu achava que isso era coisa minha. Mas muita gente tem o mesmo receio que o meu. Que é o quê? O Rodrigo chegar e não jogar. Gente, ele foi coadjuvante no Santos. Ele é coadjuvante na seleção brasileira e ele é coadjuvante no Real Madrid. Isso me dá medo. E são 90 milhões de euros que o Real Madrid quer nele.
que foi outra discussão no grupo. Eu acho muito dinheiro para um cara que é coadjuvante do time dele e é reserva. E agora é reserva que nem entra. E agora é reserva que nem entra. Para mim, 50 milhões no Rodrigo estava muito bem pago. Muito bem pago. Para o cara que é coadjuvante, que é reserva, só porque ele tem a grife Real Madrid, 50 milhões de euros, para mim, no Rodrigo, está muito bem pago. Pode falar que eu tô maluco, pode falar que eu sou doido, pode falar que o Rodrigo é craque. Gente, se o Rodrigo fosse craque, ele era titular do time do Real Madrid. Como muitas pessoas pintam ele como craque. Eu acho ele bom jogador, muito bom jogador. Mas não para 90 milhões de euros. Sendo bem sincero, eu não acho que o Rodrigo vale 90 milhões de euros. E se a gente pagar 90 milhões de euros no Rodrigo, a gente vai inflacionar o mercado para jogador reserva. Isso é dinheiro de jogador titular. De principal jogador de um time. Vamos lá, no Wirtz. Não foi 90, foi 110, se eu não me engano, 113. Porém, o cara era titular do time, era o principal jogador, um dos principais jogadores do time. A gente tá falando de um reserva, que agora nem entra. Não tá nem nos planos do time. O Ancelotti já nem escalava ele. E a gente vai pagar 90 milhões no Rodrigo? Desculpa, gente. Assim como não pago no Gordon, tá? Mas o Gordon é diferente. Ele é homegrown. Tá num time que vai disputar a Champions League. Então, eu acredito que seja muito mais difícil a gente contratar o Gordon. E aí, talvez, a gente tenha que pagar muito mais dinheiro no Gordon para tirar ele, justamente por causa disso que a gente tá tirando, vamos botar assim, entre aspas, de um rival. Entendem? É isso. Mas aí deixa no comentário aí as opiniões de vocês. Como eu falei para vocês aqui, a opinião aqui é sempre bem-vinda. A gente discute lá no grupo do WhatsApp, várias opiniões diferentes e a gente tá ali. Não tem briga, não tem confusão. Todo mundo entende a opinião do outro, do coleguinha, que é o mais importante. Porém, e a gente entrou mais ou menos nesse acordo aí de que 90 milhões de euros no Rodrigo é muito caro. Eu achei que só eu ia achar que eu era maluco, mas tem bastante gente que concorda, inclusive, que é muito caro. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham de 90 milha no Rodrigo? E vou voltar aqui para minha tela, para vocês me verem grande, que eu esqueci de colocar uma informação que saiu ali no meio da tarde, ali, que é a possibilidade do Zubimendi ser anunciado pelo Arsenal amanhã. Tá? Então vamos aguardar aí essa ótima notícia do Zubimendi ser anunciado pelo Arsenal amanhã. Lembrando que daqui a pouco começa a pré-temporada, né? A gente já está em julho, os jogadores vão começar a voltar para Londres para fazer os exames médicos, etc., depois viajar para a Espanha. Então o Arsenal vai tentar acelerar o máximo das negociações possíveis. Como eu falei para vocês, eu acho que o atacante vai se arrastar até o final da janela, mas eu acho que o Arsenal tem um deadline aí para contratar o atacante. Eu acho que o Arsenal vai traçar um deadline ali para contratar o atacante e aí a gente vê o que vai acontecer. Eu acho que o Arsenal não vai levar o atacante até o último dia da janela, dia 1º de setembro. Eu acho que a gente pode levar até, no máximo, eu acho, minha opinião, tá, gente? Não vi em lugar nenhum. No máximo, até o início de agosto. Eu acredito que seja até aí. Beleza? Então, gente, hoje a gente fica por aqui. Foram essas notícias. Até me estendi mais do que eu pensava aí, 40 minutos aí de vídeo para vocês. Segue a gente aí, gente. Pô, a gente tá precisando colocar a gente aí no canal. Curte, compartilha, entra lá no grupo do WhatsApp, conversa com o pessoal. E é aquilo, sem confusão no grupo do WhatsApp. Beleza? Porque ali a gente está respeitando todas as opiniões que são diferentes. Tem gente que gosta do Seixo, tem gente que gosta do Guiox, tem gente que não quer o Madueke, tem gente
que acha que o Madueke pode ser útil. Então, assim, tem várias opiniões e isso que é o legal. E aí a gente discute ali de maneira sadia as opiniões das pessoas. Até porque ali todo mundo tem um propósito ali, que é torcer para o Arsenal. Ninguém quer o mal do Arsenal, como eu escutei uma página hoje falando de que quem quer o Sesco no Arsenal não gosta do Arsenal. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso gostar do Sesco, você pode gostar do Gyökeres e tá tudo certo. Você pode gostar do Watkins e tá tudo certo, como tem gente lá no grupo que gosta do Watkins. Eu também gosto. Então, é isso, galera. Amanhã a gente tem outro vídeo, tá? Tendo notícia, a gente tem mais vídeo. E até a próxima. Valeu, obrigado.